anunciar hoje à tarde a contratação do Ribamar, o homem do funk. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar é jogador da Ponte Preta, ainda precisa da regularização no BID e também na Federação Paulista de Futebol. E em breve também, nesse mês de fevereiro, o João Pedro, que eu acredito que pode ajudar em muito meio-campo da Ponte Preta, até pelo que ele fez no Paraná e também um pouquinho no Atlético Paranaense e no Cascavel. Ele também ainda não está regularizado, mas a partir de hoje já pode assinar com qualquer outro clube. Esse clube será a Ponte Preta. Então eu também acrescentaria mais um meia. E eu daria essa oportunidade para o João Pedro, que já está aí realizando a pré-temporada desde o início de 2022. Júlio. Dá para falar bastante sobre o Ribamar ainda, mas eu não sei se vai dar certo dentro de campo, né? O Ribamar teve ali um período de Vasco muito interessante, que ele fez gols importantes contra o Flamengo, principalmente, e aí surgiu o hit. Hoje tem gol do Ribamar, que fica na cabeça. Isso, quando você ouve a primeira vez o refrão, fica na cabeça. E o torcedor da Ponte já tá com esse negócio de gol do Ribamar na cabeça. Então, se de repente emplacar, olha lá, é isso aí. Isso aí, cara, fica na cabeça de um jeito. Você tá lá, às vezes, lavando a louça, aí começa hoje tem gol do Ribamar. Pelo menos em relação a hit, a marketing, a Ponte pode explorar bastante isso aí. Agora quero ver, a gente quer ver, né, Lupe, dentro de campo, né? Porque o Ribamar é um centroavante, né? Dá pra dizer que ele é a mesma posição do Pedro Júnior, igual você citou aí, né? Ele é um jogador que pode sim ser utilizado como referência, mas tem uma curiosidade, né? Pelo menos na ficha do Ribamar, ele é um jogador canhoto, jogador de perna esquerda. Pode ser utilizado aí também pelos lados do campo. Hoje, né, os treinadores colocam o canhoto do lado direito e o destro do lado esquerdo, mas enfim, isso vai depender do técnico Gilson Kleina. E um detalhe, na carreira do Ribamar, ele não conseguiu marcar mais de 5 gols em nenhum clube que passou. Nem no Botafogo, onde surgiu, nem no Atlético Paranaense, nem no Pirâmides, nem no futebol da Arábia Saudita, e nem no Vasco e nem no América Mineiro, seu último clube. O que você mudaria nos times de Campinas? Mande aí para o nosso WhatsApp 971021493. Carlos Batista. E aí, Batistão, o que mudar em Guarani e Ponte Preta daqui para frente no Paulistão? Um abraço para você. Um abraço, Júlio, um abraço grande para o nosso ouvinte. Começamos hoje um marco na história do rádio de Campinas, o primeiro programa na história do rádio a ser realizado com amplo debate. Então, a partir de hoje, é assim que vamos proceder durante este programa, com amplo debate, com a participação dos comentaristas, dos repórteres, e, claro, a nossa participação, a sua e a minha, debatendo bastante. E hoje tem novidade também. Daqui a pouco o ouvinte vai saber como é que ele vai fazer para ser comentarista na transmissão de futebol pela Rádio Bandeirantes. Nós vamos lançar hoje, daqui a pouco, o ouvinte comentarista. No passado, esse quadro já fez muito sucesso. O quadro será colocado em prática novamente, agora de uma forma diferente, porque ao invés da participação gravada, o ouvinte terá a oportunidade de fazer aquilo que os comentaristas fazem. Um ouvinte torcedor do Guarani poderá comentar o jogo do Guarani em tempo real. E um ouvinte da Ponte poderá comentar um jogo da Ponte Preta em tempo real. Já começa no próximo final de semana. Então, daqui a pouco o ouvinte saberá como é que ele faz para participar desse sorteio, através de um sorteio, né? Você que gosta do rádio, você que gosta de fazer comentários, fique ligado, porque será realmente muito importante. E, inclusive, isso será utilizado também no derby. O derby, que já tem data para ser realizado, será no dia 19. A Federação Paulista fez o desmembramento e será no dia 19, um sábado, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nesse dia, no dia do derby, nós teremos um comentarista, torcedor do Guarani, que é o mandante, e teremos também um torcedor da Ponte Preta, que é o visitante. Então fique ligado aqui na Rádio Bandeirantes, porque daqui a pouco, no decorrer do programa, eu vou fazer a divulgação de como é que você vai proceder para ser candidato ao sorteio que vai escolher
um comentarista para o próximo jogo de Guarani de Ponte, Ponte Guarani. Sobre modificações na Ponte, o que precisa mudar é o comportamento defensivo. Tá muito mal, né? Sem condições. Então, o Campeonato Brasileiro da Série B, qual é a dupla que terminou a competição? Aliás, a Ponte terminou bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Demorou para reagir, reação tardia, mas escapou do rebaixamento na penúltima rodada. Thiago Lopes e Fábio Sanches. O Thiago Lopes, não sei das quantas, não sei, mas ele está treinando, Ele está treinando. Se ele está treinando é porque tem condições de jogar. Então, no próximo jogo, essa é uma alteração certa. Mudança no sistema defensivo. Outra coisa, não tem condições de ficar tirando o Marco Júnior do time, tirando o Leonaldi. Esses caras não podem sair, principalmente porque quem está entrando não tem condições. Então é preferível deixar o Marco Júnior se arrastando em campo só com uma perna, tipo Saci, do que colocar o André Luiz e fazer aquela lambança jogando absolutamente nada. Tem que se reinventar. Com relação ao Guarani, o que precisa mudar no Guarani é ter mais qualidade nesse banco de reservas para o segundo tempo, porque o banco não está contribuindo, o banco não está funcionando. Giovanni Augusto melhorou, tá? Só para ser aqui justo com ele, daquele Giovanni Augusto que entrou na partida contra o São Paulo, foi muito mal. Para esse Giovanni Augusto diante do Red Bull Bragantino melhorou, mas ainda é pouco. Precisa melhorar ainda mais. Então é isso que precisa mudar no time do Guarani, melhorar essa condição de banco. Júlio. Pois é, o ouvinte começa a mandar aqui para o nosso WhatsApp. Eu mudaria praticamente tudo na Ponte. Kaique França no gol, Thiago Lopes na zaga, Matheus Jesus, João Pedro no meio, Pedro Júnior no ataque, além da saída do Kleina, Gustavo Jardim Flamboyant, o primeiro ouvinte aqui que cita essa possibilidade, às vezes, de mudar o técnico, né? Aliás, Kleina e Daniel Paulista chegaram juntos em Campinas, né? O Kleina está em mais uma passagem, o Edu trouxe ontem, né? Os dois batendo 40 jogos. O Kleina está em mais uma passagem, o Daniel Paulista na primeira passagem dele aqui por Campinas, no comando do Guarani. E o outro ouvinte cita aqui no Guarani que a principal preocupação dele é o Madison. O Silas escreve aqui, ó, o Guarani precisa de um marvado nesse meio campo. Seria a minha principal mudança. E aí, Valdemiro Gomes, qual a principal mudança que você faria nos times de Campinas daqui pra frente no Paulistão? Um abraço pra você. Um abraço, Júlio. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Novo formato, nova maneira de trabalharmos aí o noticiário esportivo e o debate esportivo em Campinas. E a gente está aqui à disposição, né? Para aquilo que, obviamente, pudermos, na medida do possível, contribuir. Então é o seguinte, vou falar primeiro da Ponte. Eu mudaria o critério para escalar. Explico melhor. Ao invés de tentar entender características técnicas e características táticas, eu daria um nível de importância muito maior do que está sendo dado hoje para a fisiologia e para as avaliações físicas. Também explico melhor e esclareço. É o seguinte, existe um tipo de avaliação que vê a quantas anda o jogador, como é que ele está, qual é o nível de estresse físico, qual que é o resultado do CK, que é aquele exame de enzima que mostra esse estresse físico, e como que está a resistência do jogador. E a gente percebe que alguns atletas da Ponte estão muito abaixo da média mínima esperada. Então eu pegaria assim, ó, goleiros. Eu tenho 3 à disposição. Vamos fazer um teste nos 3. Físico, resistência, desgaste, CK, condicionamento físico. Vamos fazer um teste nos 3. Quem é que está melhor? Tá melhor o Igor Vinhas. Joga o Igor Vinhas, não vai sair do time. Tá melhor o Kaique França. Vai jogar o Kaique França. Tá melhor o Luan.
Melhor do que os outros dois. Mas o Kaique é garoto. Aí conversa com o treinador de goleiro, com o Lauro. Ó, fisicamente o melhor é ele. O que você acha? Acho cedo ainda. Então qual que é o segundo melhor? O segundo melhor, fisicamente, atleticamente, é o Kaique França. E o Kaique França, o que você... Não, esse é cobra criada, esse é experiente. Tem 15 anos de Corinthians. Então tá bom, troca. Lateral direito. Ó, eu tenho esse e esse. Não vou mais citar nome aqui, senão eu vou falar o programa todo. Todo mundo sabe. Lateral direita, por exemplo, seria Kevin ou Norberto. Quem diria, Quem é que tá hein? melhor? Quero saber quem é mais bom de bola, não. Quem é que tá correndo mais? O Kevin. Então vai jogar o Kevin. Zaga central. Quais os candidatos que nós temos? Esse. Me dá os testes aí. Vai jogar esse aqui, ó. Primeiro na fila. Quarto back. Quarto zagueiro. Mesma coisa, lateral esquerdo, mesma coisa. E assim até o final. Quais os volantes que nós temos? Temos 8 volantes. Tá legal, preciso de 3 ou de 2. Qual que tá melhor aí? Mas o Matheus Jesus é craque, mas ele é... Tô falando hipótese, tá? Não, isso aqui é uma situação totalmente, por enquanto, teórica. Mas hipoteticamente, o Matheus Jesus é muito bom de bola, mas o teste dele é o pior de todos, né? Ele e o Wesley. Então estão descartados, por enquanto. Vão ser utilizados lá na frente. Não vão nem para o banco. Não vão nem sujar o uniforme e mandar para a lavanderia. Vão ficar treinando. Na hora do jogo eles vão treinar. Vão fazer academia, vai ter lá um auxiliar de preparação física acompanhando esses caras 12 horas por dia. Até entrar em forma. E nutricionista em cima, o que é que está comendo, o que é que está bebendo, quantas horas está dormindo. Quais os 3 que estão melhores? Ó, esse. Vão jogar os 3. Esses 3 aí serão os volantes. Meio eu não tenho. Tem uma opção do Fecim. De repente eu posso puxar o Luca um pouquinho, mas o Luca eu tenho que deixar lá para fazer os gols. Tá, escolhe aí. Como é que tá o Matheus Anjos e o Fecim? Quem que tá correndo mais? Escolheu um. E também a mesma coisa no ataque. Você vai ver como que começa a ganhar jogo. Porque o problema é escalar time por currículo ou por contrato. O problema é escalar time por aquilo que o cara já jogou e aquilo que ele sabe jogar. E não por aquilo que ele está jogando e o que ele está correndo. Esse é o grande erro da Ponte, que eu, de imediato, corrigiria. E no Guarani, onde a coisa está muito à frente, e muito mais encaixada, e muito melhor condicionada, eu acho que daqui a pouquinho o Rodrigo Andrade vai estar pronto. E tem esse Silas pedindo passagem, mas está contundido. Muito bem, muito bem. Como é que está o Madison? Está correspondendo? O Persson está. O Persson está correspondendo. O Giovanni Augusto ontem já deu bons lampejos. Inclusive poderia ter empatado o jogo com uma falta muito bem batida, falta sofrida por uma jogada criada por ele. Então eu já pensaria muito nessa hipótese aqui, ó. Rodrigo Andrade, Persson e Giovanni Augusto. Sem o Bruno Silva? Sem o Bruno Silva nesse momento. Sem o Bruno Silva. Porque o time do Guarani, caracteristicamente, é um time de toque, extremamente leve. E ontem o Bruno Silva destoou. Vai perder a posição? Estou dizendo que eu pensaria em treinar assim para ver o comportamento. Não estou sacando o Bruno Silva. O grande ponto é o físico, né? O físico do Giovanni, né? Esse é o grande ponto. Tá acima do peso, né? Tá pesado o Giovanni. Mas ontem ele já mostrou uma condição melhor. Ontem ele já deu uma arrancada lá com força. E tem cara aí que entra e não dá nenhuma arrancada porque não tem força nem começando o jogo e nem entrando aos 49 do segundo tempo. O cara tá podre. Então não dá. Agora, eu não tiro o Bruno Silva de imediato. Eu disse que faria um treinamento com o meio-campo mais leve a partir do momento em que o Rodrigo Andrade estiver pronto. É isso. O nosso ouvinte aqui, o Mauro do Planalto, Kozlinski, Diogo Matheus, Derlan, Hernando, Eliel, Rodrigo Andrade, Silas, Giovanni Augusto, Lucas Venuto, Lucão e Iago. Iago tá conquistando muitos torcedores.
Coloco até na roda aqui o CH para falar sobre essas possíveis mudanças, possibilidades de mudanças, o que você faria, CH, dos times de Campinas daqui para frente? Essa é a pergunta do Fala Galera aqui no Esporte em Debate. Um abraço. Oi, Júlio, um abraço. Olha, são situações para mim diferentes e eu explico. Os dois times precisam, evidentemente, de uma condição física, atlética, de organização maior. Nós estamos efetivamente no começo do campeonato e tem muitas coisas negativas que acontecem que são entendíveis e outras não. Por exemplo, as escolhas de começo e as escolhas durante a partida nas mexidas ou de início do Gilson Kleina, por exemplo. Tem jogador que não tem minimamente condição de entrar em campo. Para isso tem uma lista B, que a Ponte já escreveu, colocou todo mundo lá. Então, mais vale um jogador da categoria de base, ou seja lá qual for, que não seja tecnicamente nenhum primor neste momento, do que você colocar um cara que não dá meia dúzia de passos, como a gente viu, principalmente no jogo contra o Palmeiras. Um grande erro. O Gilson tem muito essa coisa de ter um cara de confiança e insistir muito com ele, não é? E eu espero que ele pense muito para escolher as peças na próxima partida, porque nós vimos também, um pouco menos é verdade, contra a Inter de Limeira. O Dedé não tinha condição nem de estar em campo. Eu lamento muito tudo que está acontecendo com ele, os 2 anos parado, mas ele não tem condição. Não tem condição. Ele precisa se preparar melhor. Fabrício, extremamente fora de forma, quadrado. Matheus Jesus, quadrado, fora de forma. Wesley, lento. Aí eu já falei 4, sem falar no Norberto e outras figuras que estão abaixo fisicamente. Então a escolha é física. Na Ponte, e a coisa é mais grave em termos de uniformidade do grupo do que é no Guarani. O Guarani, à distância, eu não tenho nenhum dado técnico. Me parece que está melhor condicionado e mais arrumado que a Ponte neste começo, tá? Neste começo. Nós estamos falando de 2 partidas. Então a Ponte é puramente física, a situação de escolha. No Guarani, existem mais opções efetivas do que tem a Ponte. Então, no Guarani, eu daria mais ritmo, porque me parece, repito, a distância, que aqueles que o Daniel tá escolhendo estão numa condição melhor. O Guarani fez um bom jogo, regular para bom contra o São Paulo, e para mim ontem também fez um jogo de regular para bom diante do Red Bull Bragantino. Então, no Guarani eu mexeria menos. Agora a Ponte precisa de uma sacudida maior. Júlio. Muito bem, Gleger Zorzin, quero ouvi-lo também. O que é que você mudaria, Gleger, nos times de Campinas daqui para frente no Campeonato Paulista, hein, Zorzin? Olha, Júlio, primeiro um grande abraço para você, uma boa tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. São situações diferentes, né? O Guarani, é até, digamos, aceitável, por quê? Porque o Guarani, né, manteve aí a comissão técnica, como a Ponte também, só que a reformulação do elenco, né, foi muito mais por parte da Ponte do que propriamente do Guarani. Claro que o Guarani tem algumas caras novas, mas a gente percebe que a espinha dorsal do time está montada, né? Já estava ali. Alguns jogadores, até o planejamento tático e as escolhas foram bem feitas. Você vê no caso, né, o atacante que foi contratado para o lugar do Bruno Sávio, o Iago, que é muito bom jogador, com características parecidas, né? O Lucão do Break foi mantido, o Júlio César mantido, aí vem o meio de campo, que o Daniel Paulista já tinha testado, inclusive jogando com 3 volantes, né? Que hoje vem jogando o Bruno Silva, o Persson e o Madison, né? Jogadores com características de volantes ali, o Persson saindo um pouco mais, só que tem a possibilidade de amanhã ou depois aparecer aí o Rodrigo Andrade, que é um jogador que já estava aqui o ano passado, né? Tem a possibilidade da entrada do Giovanni Augusto, que é o jogador que vai ser esse meia de ligação, que o Guarani, como característica, só tem ele, né? Mas o caminho já está traçado, né? O treinamento, a plataforma já está aí montada. O Guarani foi ao mercado buscar peças de reposição para aqueles que saíram. Saiu o Regis, trouxe o Giovanni Augusto, né? Saiu o Andrigo, que era uma peça de reposição também, só que renovou ali com o Rodrigo Andrade, que dá em alguns momentos ali para você ter essa possibilidade também.
Tem o próprio Índio também, que foi mantido no elenco. Então, eu acredito assim, a visão que eu tenho do Guarani é um time que estava num caminho certo, né? As coisas aconteceram positivamente e o Daniel Paulista só está dando sequência ao trabalho. Alguns ajustes no aspecto físico, jogadores, né, que vinham atuando, jogadores que vinham jogando nas equipes anteriores. Agora, a Ponte é totalmente ao contrário, reformulação de elenco, né, jogadores um pouco mais experientes, porém jogadores fora de forma. Aí você tem, mas ficamos com o Fábio Sanches, né, mantivemos o meio de campo com o Leonaldo, Marco Júnior, o próprio Fecim, né? Só que as peças que chegaram, que foram contratadas, a gente percebe que requer um certo tempo para entrar em forma. E aí é onde está o que está acontecendo com a Ponte. Você vê que o primeiro tempo, em alguns lampejos ali do primeiro tempo, até o gol, digamos assim, a Ponte foi muito bem na partida, né? Botando pressão na Inter, chegando, né? Com algumas jogadas interessantes, passagem dos laterais. Nós vemos aí o Guilherme Santos, ele está totalmente fora de forma, pô. Isso aí dá para ver, é nítido. É nítido que ele está fora de forma. O menino que entrou lá, o Wesley está totalmente sem ritmo. O Dedé, 2 anos sem jogar. Então, olha para você ver a diferença. É complicado a situação da Ponte. Realmente, o Gilson vai ter muito trabalho. Por quê? Porque você tem que ter um grupo homogêneo, porém, com características... Como é que você vai... Quando que o Guilherme Santos vai chegar à forma física que está o Leonaldo? Vamos lá. Então é difícil, até o trabalho para o preparador físico é complicado. Por isso que eu quero dizer que eu concordo com o Tigrão quando fala da parte de fisiologia. É exatamente isso. É exatamente isso. Mas o Gilson, ele precisa, nas escolhas das peças, também tentar aí montar um time que consiga pelo menos competir. A Ponte, infelizmente, a gente percebe que não consegue competir. Chega uma hora do jogo que a desorganização é nítida. Né? Por quê? Porque o time já fisicamente está extenuado. Então não consegue. E só lembrando que o Campeonato Paulista, essas equipes aí, Inter de Limeira e outros times aí, eu vou citando a Inter, que foi o último jogo da Ponte, já vem treinando desde lá de novembro, dezembro. Então realmente é muito difícil, viu, Júlio Nascimento? Muito bem, Batistão. Um recado aqui para os nossos ouvintes, pois não, CB? Eu tenho um recado aqui da Cortag, fundada em 1995 na cidade de Mojimirim. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para onde você realmente precisar naquilo que se refere para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional que possibilita um atendimento ágil e personalizado. São quase 1.000 colaboradores que fazem a Cortag uma das mais renomadas do setor de construção civil. A Cortag está sempre ligada nas novas tecnologias e constantemente está investindo em inovação e melhorias do seu parque fabril para entregar um produto eficiente, prático e de qualidade ao profissional da construção. Índices de desperdício zero e a preocupação permanente com o meio ambiente. E mais importante, a segurança dos colaboradores. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @cortagbrasil. E atenção, hein? Eu tenho aqui 5 pares de ingressos para o jogo da Ponte contra o Novo Horizontino, oferecimento da Cortag. Então preste atenção, você que é ponte pretano e quer assistir de graça o jogo da Macaca. É pelo Instagram. Entre lá no Instagram, @cortagbrasil, @cortagbrasil. Tem lá as instruções, as informações, mas você vai se candidatar e depois vai acontecer um sorteio. Você tem que realmente, participar disso aí.
porque você vai... Aliás, é o seguinte, vou melhorar isso, tá? Vou melhorar isso. Você pode participar pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp está funcionando, está bombando, então a partir de agora, a partir deste exato momento, os 5 primeiros que mandarem mensagem para 97102-1493 vão ganhar o par do ingresso. Você tem que mandar o seu nome, o seu CPF, o nome do seu convidado e o CPF dele. No caso, né, se você tiver aí o acompanhante. Então você tem direito a mandar o acompanhante, mas você tem que mandar o nome completo, o seu CPF, o nome completo do acompanhante e o CPF. Então são 5 pares. 5 pares de ingresso. 5 ganhadores. A partir deste momento, o nosso WhatsApp está à sua disposição. Os 5 primeiros que mandarem nome completo dele, do acompanhante, CPF dele e CPF do acompanhante. Os 5 primeiros que mandarem, a partir deste momento, deu 5. O Júlio Nascimento já vai encerrar, então, a partir deste momento, os 5 que mandarem vão ganhar, não é sorteio, tá? Eles vão ganhar direto. Encerrado. Encerrado já? Encerrado. Ô, louco, mas é rápido assim, é? Rápido assim. Então é o seguinte, olha, os ganhadores vão retirar amanhã lá na Loja da Macaca. Amanhã a Loja da Macaca fica do lado esquerdo, você olhando de frente o estádio Moisés Lucarelli, do lado esquerdo tem a Loja da Macaca. Então, 2 horas antes do início do jogo, os ingressos já estarão disponíveis lá na Loja da Macaca. Quais são os 5 ganhadores dos pares de ingressos, Júlio? Vamos lá, Batista, aqui o nosso WhatsApp, só peguei aqui o quinto aqui para colocar. Maravilha, vamos lá. Mauro Xavier da Silva. Mauro Xavier da Silva mandou aqui a acompanhante Flávia Ferreira Xavier. É o primeiro. José Luiz Galhardo Nogueira. Acompanhante Saulo Nogueira. Wellington Felipe, que será acompanhado pela Thaís Milagres. Gilberto Vieira Breni, que será acompanhado pela Silmara Breni. E o Felipe da Barra Rocha, que será acompanhado aí pelo Alexandre Rocha. Então, Mauro Xavier, José Luiz Galhardo Nogueira, Wellington Felipe, Gilberto Vieira e o Felipe da Barra Rocha. Impressionante, hein, a velocidade, mas eu nem tinha acabado de falar da promoção e os 5 já mandaram aí, que coisa, parabéns pela velocidade, hein? E parabéns pela velocidade mesmo, porque teve muita mensagem na hora que o Batista mandou, já teve muita mensagem, então infelizmente uma galera sobrou aqui, mas outras oportunidades vão existir, né, Batista? Então o pessoal vai ter mais chance, né? Os jogos, né, da Ponte Preta em casa, no estádio Moisés Lucarelli, nós estaremos aqui fazendo esta promoção. E daqui a pouco, em julho, importante lembrar, daqui a pouco eu vou divulgar como é que vai fazer o ouvinte que quer se candidatar ao sorteio de ouvinte comentarista. É o torcedor no ar, em tempo real, comentando uma partida de futebol pela Rádio Bandeirantes. Já já eu vou divulgar. Ribamar é reforço ou contratação? Pergunta aqui o nosso ouvinte. E o Wagner está mandando... com o retrospecto trazido pelo Lupe sobre o Ribamar, seria melhor colocar o Monga em forma, colocá-lo para jogo. O Lupe, é que assim, o Ribamar, ele teve um momento no Vasco que ele estava jogando bem, que o Vasco começou a atrasar salário, ele caiu de produção, né? Mas eu acho que dentro da realidade orçamentária da Ponte, porque ainda existe uma dificuldade financeira ou não, ou tá tudo certo já? O time tá bem para de repente contratar um jogador de Série A, Lupe? Não tem essa tranquilidade financeira não. A Ponte, como disse o Eberlin, lá atrás, primeira entrevista dele, que ele precisava enxugar a máquina. E todos os reforços que foram contratados dentro da realidade da Ponte Preta. Não pagou luvas, comissões para empresários, enfim, todas as contratações dentro daquilo que a Ponte Preta pode pagar em seu orçamento. Então eu acredito que o Ribamar se enquadra nesse perfil, até porque a Ponte recentemente perdeu um jogador. Na verdade, perdeu 2 jogadores.
o Ivan e também o Moisés. Então isso abriu aí uma oportunidade para a Ponte preencher essa lacuna desses dois atletas que deixaram o Moisés Lucarelli. Então, financeiramente não está tudo bem, mas é um atleta que, acredito, chega para dentro da realidade do padrão da Ponte Preta. Você acha que é contratação ou reforço? Eu acho que é contratação. Eu também tô nessa, viu, CH? Acho que o Ribamar se encaixa mais aí em contratação. É que assim, se ele, por exemplo, o portal Carlos Batista destaca que o Ribamar chegou para ocupar um espaço deixado pelo João Veras. Entra numa comparação do Ribamar com o João Veras, eu escolheria o Ribamar. Mas eu ainda acho que o status não é de reforço, Carlos Henrique. Eu também estou com vocês. Para mim é contratação. Eu vi uma foto com uma camisa da Ponte, ele está quadrado. E o que não está faltando no Moisés Lucarelli nesse momento é jogador fora de forma. Agora, tecnicamente, eu acho que não dá nem para comparar ele com o Veras. Mas ele precisa estar em forma. Então, por enquanto, é contratação. E aí, Tigrão, contratação ou reforço Ribamar na Ponte? Aposta. Aposta. É. Só isso. Não, mas... Às vezes eu fico com a impressão que a cabeça pensante de contratação da Ponte, ela está sendo, assim, comprador oportunista. Comprador oportunista. O que é isso? O cara vai na feira e sabe que não pode comer banana nanica porque ela é indigesta para ele. Mas ele vai no fim da feira, já está na xepa. E aí a banana está 10 centavos o quilo. Ele não vai comer, mas ele compra porque está barato. Você entendeu, né? Não precisa falar mais nada, né? Sim, entendi. E às vezes, eu fico com a sensação que a Ponte não quer permanecer no Campeonato Paulista para o ano que vem. Que ela está montando o time para a Série B. Porque a Série B é maio, né, que começa. É o tempo aí mais ou menos suficiente para todos esses caras fora de forma que estão aí estarem mais ou menos. E não para um campeonato que já vai para a terceira rodada amanhã para a Ponte. Só isso. Amanhã já é terceira rodada para a Ponte. E terceira rodada nesse campeonato quer dizer o seguinte: 1/4, 25%. E até agora a Ponte tá jogando um futebol assim de, sei lá, né, de férias. E as férias já acabaram há muito tempo. Aí traz um jogador que não tá jogando. Mais um, pô. Segundo o CH, eu não vi a foto, tá? Não vi, nem quero ver. Tá dizendo que o cara tá fora de peso também? Eu queria ver essa foto, hein? Pô, então parece que o critério para contratar tem que ser tudo, desculpa, viu, CH? Brincadeira que ontem você mesmo brincou, mas tem que ser tudo negocinho com a silhueta do CH. Só que o CH não é atleta profissional. Já jogou a bola dele. Não, já foi. Ele não é atleta futsal, né? Jogou futsal. Agora, ele senta aqui e desempenha brilhantemente o papel dele. Então, cada um no seu quadrado. Para jogar bola num campeonato que já vai para 1/4 disputado amanhã, de 12, 3, né? E precisa ganhar aí 12, 13, 14 pontos para permanecer, eu fico às vezes com a sensação que a Ponte está dando de ombro para o Campeonato Paulista. Ou então está ficando todo mundo louco. E aí, Batistão, você tem um recado aqui para os nossos ouvintes, daqui a pouco a gente segue falando sobre Ribamar na Ponte. É verdade, eu tenho um recado sim, quero falar aqui da Clínica Upman. Você está querendo aí uma saúde sexual, você quer melhorar o seu desempenho sexual, então conte com a Clínica Upman. Não perca tempo, agende agora uma consulta pelo WhatsApp 998005939. Tenha uma vida mais saudável junto com a Clínica Upman. A referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido, reposição hormonal. A Clínica Upman oferece atendimento seguro com sigilo absoluto. Você será atendido por uma equipe experiente e médicos capacitados para realizar o diagnóstico preciso. Não confie em qualquer imitação não, hein? Tem a segurança e a garantia de tratamentos eficazes e duradouros. WhatsApp 99800
5939. Melhore a sua performance e desfrute o melhor da vida. Clínica Upman, a referência em saúde sexual masculina. Bom, o Ribamar... Ô, Batistão, tô Oi. vendo a foto aqui, hein? Abre o seu WhatsApp aí. Nem sei, João, se tem como colocar aí para o nosso ouvinte, né? Essa foto aqui do Ribamar do treino. Se tiver condição de colocar no YouTube... É, porque fica legal para todo mundo ver. Pô, mas não sei se ele tá acima do peso assim. Não, não tá, não. Eu não tive Também essa acho que impressão não, hein? Não, Também acho que não. Olha, ele... É a estrutura do sempre jogador, foi- né, Batista? Ele sempre foi forte, né, o Gleger? Exatamente. Aí E a camisa gente tá meio percebe a agarrada aqui também, né? estrutura física do jogador. Claro que para mim também é um reforço, tá? Pô, aliás, para mim é uma contratação, não é nenhum reforço. Mas aparentemente aqui olhando as fotos aqui, é o biotipo do atleta, né? Um jogador mais forte. O último time dele foi o América Mineiro, né? Marcou 33 gols. É uma marca bastante significativa. No momento é contratação, mas diante da imensa dificuldade que a Ponte tem para fazer gol, né? Isso foi na Série B do Campeonato Brasileiro. Quando você tira os gols do Moisés, que não está mais na Ponte, a Ponte tem uma dificuldade imensa, teve dificuldade imensa nesse campeonato aqui, marcou 2 gols, até concordo com o que disse hoje até, né? Na entrevista que nós levamos ao ar aqui pela Rádio Bandeirantes. Uma entrevista, quem que deu a entrevista? Foi o Fecim. O Fecim disse, olha, marcamos 2 gols numa partida, isso é muito positivo, é verdade. Marcou 2 gols. A defesa está ruim, goleiro falhando, tomou 2. Então, ter mais jogadores que têm capacidade de balançar a rede, me parece algo muito positivo. Então, o Ribamar é bom jogador, ele tem qualidade, esse corpanzil dele serve para fazer uma proteção lá na entrada da área, e ele pode sim ser protagonista e fazer uma dupla de frente aí. Tá faltando um cara para jogar com o Luca. O Luca, ele vai morrer de fome. Ele marcou um gol aí contra a Internacional de Limeira, mas é muito difícil chegar a bola lá. Ele não tem um cara para fazer esse trabalho na frente com ele. Tem o Fecim, mas o Gilson Klein insiste em colocar o Fecim como quarto homem. O Fecim tem que ser atacante, mas da maneira que joga o time do Gilson Klein, né, joga com o Fecim de quarto homem. Então, precisa sim desse cara lá na frente, porque não tem esse cara. Era o Pedro Júnior, teve Covid. Entre Pedro Júnior e Ribamar, eu gosto mais do Ribamar, viu, Júlio? Ele tem, Júlio. Tô de óculos aqui, hein, Júlio? Você tá vendo que eu tô de óculos? Eu tô de óculos, eu tô vendo. Tô de óculos. Mas quantos aqui. graus tem esse óculos aí? E de peso eu entendo, tá? Eu entendo. Não vou discutir porque eu não tenho dados aqui. Vamos ver quanto tempo ele demora para jogar. Vamos aguardar. Fala, Tigrão. Não, ele tem 25 anos, portanto é muito jovem, foge um pouquinho do perfil de alguns jogadores já acima de 33, 34 anos que a Ponte contratou. Isso é complicado. Mas ele tá aí na foto, também não dá nem para ver de corpo inteiro, nada, né? Mas eu me lembro quando chegou o Thales, o falecido Thales, lá do Vasco da Gama também, e a gente elogiou, porque falou, pô, o cara faz gol, já teve momentos muito bons e tal, mas o Thales, esse sim estava bem acima. E aí deram uma limada nele, deram uma enxugada boa, mas ele nunca entrou em forma plenamente. E depois a coisa começou, ele fez um gol de pênalti em derby, né? E depois a coisa começou, fez um outro golaço de fora da área. Mas tal. o Edu do Brusque, por exemplo... Depois a coisa começou a desandar. E Mas... acho que ele, infelizmente, deixou o regime, deixou o rigor para tentar, o mais rápido possível, chegar ao peso ideal. E aí ele ganhou tudo de novo que ele tinha quando chegou e mais um pouco. Então tem jogador que tem uma briga com a balança. O Edu do Brusque lá, pô. O artilheiro da Série B está ainda acima do peso, né? Ele foi pro Cruzeiro, ainda tá acima do peso. O Edu.
Ou não? O Walter, né? O caso do Walter. O O Walter marcou um gol nos últimos 10 anos, mano. o Walter... E o Rodrigão? E o Rodrigão? Quantos gols fez? 3. Sempre 3. fora de forma. Não estamos discutindo se o cara é bom ou não. A Ponte precisa de um eu cara também não tô pra jogar passando amanhã. pano. Eu não tô passando pano pra jogador fora de forma também. Mas às vezes... Eu acho que Mas a Ponte precisa de alguém que resolva. Esse é o ponto. A situação da Ponte, ela é tão grave e tão preocupante, e nós estamos aqui debatendo porque eu estou muito preocupado, pô. Como torcedor da Ponte também tá. Que ela não pode trazer cara para poder jogar daqui 40 dias. Esse menino aí, que sabe jogar, ele é uma aposta física. Quanto tempo ele demora para jogar? Mas ele teria que estrear amanhã. Não é no final de semana. Ele teria que estrear amanhã e ser o companheiro do Luca lá na frente. Mas esse cara é o Pedro Júnior. O cara que foi preparado... Pedro Júnior tá vindo de Covid, a gente tem que entender. Ele tem 34 anos, ele tá vindo de Covid e ficou 10 dias sem treinar. E é normal, mesmo que tenha ficado com sintoma leve ou assintomático, eu não tenho detalhe, é normal que o jogador fique debilitado. Então, o Pedro Júnior, não sei se tem condição, o Lupe pode dizer isso. Vai jogar o Pedro Júnior amanhã? Tá escalado? Eu tenho dúvidas, eu não sei. Não é que eu tenho dúvida, eu não tenho a informação. Não, na teoria esse cara seria o Pedro Júnior, isso que eu tô querendo dizer. Antes do jogo contra o Palmeiras... Mas o Ribamar tá no BID, ele já tem condições? Não. O contrato dele tá registrado na federação? Tem que pôr para jogar. Ou então vai dizer assim, não, nós precisamos de 3 semanas. 3 semanas a Ponte já caiu. Não existem 3 semanas. Não é assim não, pô. O Campeonato Paulista 3 semanas. Aliás, em 2 tem derby. Jogos no aí final tem de nas março. próximas 3 semanas, Batista. Em 9 dias. Em 9 dias, a Ponte faz 3 jogos. Quais são os jogos? 9 dias. 3 semanas. Aí você dá risadinha. 9 dias, a Ponte tem 3 jogos. Tomar 3 cacetadas, vai pra 2ª divisão. Como é que... Tem que jogar amanhã. Não dá pra esperar não, gente. O Ribamar tem 24 anos, ainda não está no BID. Ele é o novo reforço da Ponte Preta. Aqui o Geraldo Félix está dizendo, Tigrão, vocês todos estão criticando a contratação do Ribamar. O Gleger não criticou, hein, Geraldo? E nem eu. Não critiquei. O Gleger e o Batista... Não. O Gleger e o Batista acham que a Ponte tem um camisa 9. Eu não critiquei a contratação do Ribamar. Calma, tem 2 falando ao mesmo tempo, um de cada vez, hein? Eu entendo aí a colocação dos meus companheiros e acho que realmente é até aceitável isso e é por aí mesmo. A Ponte precisa de jogador para jogar ontem, não é nem amanhã, ontem. Mas assim, se nós pegarmos o time da Ponte hoje, tem o Pedro Júnior, ok. Mas quem que a Ponte tem depois da saída aí do Rodrigão, do João Veras, um jogador com essa característica e para o estilo de jogo do Gilson, a Ponte precisa de um jogador com essa característica. E tá aí chegando o Ribamar. É por isso que eu disse, olha, não vejo como um reforço, mas vejo como uma boa contratação. Não, mas aí tem que definir, então. É um reforço ou não? Não vejo como um reforço. Você não perguntou, é um reforço ou é uma contratação? Exatamente. Qual dos dois? Eu falei que eu não vejo como reforço, sim como uma contratação. Mas acho que é uma boa contratação. Eu acho que a Ponte está precisando de um jogador com essas características. Quantas vezes nos 2 últimos jogos nós falávamos que o Luca tá lá sozinho, lá abandonado lá na frente, totalmente divorciado, não é do meio de campo, não é do time inteiro da Ponte. E está mesmo. Exatamente. Por quê? Porque não tem aquele jogador que tem o corpãozinho, que é forte, que é a característica do Ribamar, para que essa bola chegue, ele segure, para fazer um pivô, até mesmo para segurar, para dar tempo desses homens saírem. E para o estilo de jogo do Gilson Kleina, pede um jogador com essa característica. Por isso que eu estou achando que é uma contratação boa. Não é o reforço, mas é uma boa contratação. Você sabe qual é o problema? Não é o Ribamar o problema. O grande problema, Tigrão, é ter contratado no começo da temporada 5 caras fora de forma. Não se monta um time desse jeito. Bom, aí eu concordo. Não se discute a qualidade técnica. Exatamente. Agora quem está montando o time e contrata 5 ou 6 fora de forma, é brincadeira. Né? Aí eu concordo com você, CH. Eu acho que é nessa linha mesmo. Eu não estou aqui para que ninguém... Amanhã o garoto entra aí. Ele faz 25 anos em maio, tá?
Por isso que eu já falei que ele tem 25, mas ele tem 24 anos e 4 meses. Então vamos lá. Eu não estou criticando a contratação e até acho que pelo padrão de atacantes, de ofensivos, que a Ponte tem aí, de jogadores do meio para frente, que pode ser considerado uma boa contratação. Pode. Como a gente considerou uma boa contratação o Norberto. Como a gente considerou uma boa contratação o Matheus Jesus. Como a gente considerou uma boa contratação até pelo marketing, e porque colocamos aí o preparador físico dele para falar, foi o Lupe que pôs, e o cara falou que está pronto, ele está treinando aqui, está voando. Aí ele foi lá jogar o jogo, estou falando do Dedé, pô. Foi jogar o jogo do fim do ano lá do Zico, ele marcou o Nunes. Pô, o Nunes tem 70, velho. Ah, mas foi bem, olha lá, tá vendo? Tá inteiro, ó, transpirou. Tô brincando, claro. Torço para... Deu um frio na espinha quando o Dedé botou a mão na perna e saiu mancando no último jogo aí com aquele gramado pesado contra a Inter. A gente torce pelo Dedé. A gente também elogiou a vinda do Dedé. Agora, o que eu estou questionando, e alguém da Ponte, seria muito importante que o preparador físico, o fisiologia, o técnico, o presidente, qualquer um, todos eles entendem de futebol, que viessem a público e dizem, vocês estão debatendo aí, mas o Ribamar está prontinho. Agora, se você for levantar aí qual foi a última partida dele, você cai de costas. Perfeito. Olha só, daqui a pouco eu quero falar sobre... Costas. Eu quero falar... Então, eu estou só questionando em quanto tempo ele estará à disposição. Se ele estiver chegando hoje para jogar amanhã, também não é fácil, mas ele já está treinando. É que a necessidade da Ponte é tamanha, né? Que a gente fica nessa ansiedade, nessa angústia de que tem que botar jogador para a Ponte nos próximos 4 jogos, contra Novo Horizontino, Ferroviária, São Bernardo e São Paulo, ela tem que fazer 6 pontos. Minimamente 6 pontos, porque ela estará completando 6 jogos, com esses 4, ela tem que fazer de 6 a 7 acumulado. Não é 6 a 7 dentro desses 3 jogos, é que ela somou só 1 em 6 disputados. Ao término da 6ª rodada, ela tem que ter 7 ou 8 pontos. Senão é aquele negócio de novo, o torcedor tendo que tomar calmante para dormir, pô. É isso que eu estou preocupado. Eu não estou querendo ficar aqui enchendo o saco de ninguém, nem ficar criticando pelo prazer de criticar, muito pelo contrário. O pessoal está falando aqui que vocês estão azedos com a Ponte. Azedo vocês não, todos estão azedos, críticos. Azedo ao final da 12ª rodada. Eu não estou pensando nem em dirigente. Nada serve. Eu não estou pensando nem em treinador. A minha missão aqui não é ficar na arquibancada batendo palma para ninguém, não. A minha opção aqui é falar o que está errado. Agora essa bola vai bater do lado de dentro da trave e vai eu lá também não estou ácido, não. Eu também não estou ácido, não. Nós estamos só falando o que nós estamos vendo aí. Né? Os 2 últimos jogos da Ponte, nós vimos o que aconteceu. Perfeito. Tem ninguém de mau humor aqui, não. Falando em acidez. Nós estamos apenas falando o que está acontecendo dentro do campo. Falando em acidez, eu quero falar sobre um dos melhores jogadores do Guarani na sequência, que todos criticaram. Poucos elogiaram a possibilidade de permanência. O Lucão do Break está arrebentando. Vamos falar sobre esse jogador na sequência. Já tem mais esporte em debate. Agora são 5h54. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você gosta de pastel de feira? É uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel tem nome. Pastel é Irra. Irra. I-H-A. Pastel Irra. O tradicional pastel de Campinas. Desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Tem de carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto
e tempero delicioso. Você encontra os pastéis Irra nas principais feiras de Campinas e toda a região. Nas feiras diurnas e também nas deliciosas feiras noturnas. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atenção Ponte Pretano, aproveite o Ponte Pass, até 50% de desconto para os próximos 5 jogos da Macaca no Majestoso. São 5 jogos da primeira fase do Paulistão. Ponte Pass, para curtir os jogos da Macaca com mais economia. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e faça sua adesão. É a Macaca cada vez mais forte. Os sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. E vamos todos no Majestoso. Campeonato Paulista 2022. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva líder de audiência no interior na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Novo Horizontino às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. E na quinta-feira, também às 19 horas, tem Mirassol e Guarani na cidade de Mirassol. Jogos da terceira rodada do Paulistão. Acompanhe na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Boletim do Derby 202. Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro. Dia 20 de fevereiro, às 16 horas, pelo Campeonato Paulista. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Iga Atacado, os melhores preços, muito mais para a sua economia, no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias, grande variedade de produtos da melhor qualidade, tudo para o seu dia a dia, cestas básicas e também produtos especiais de época, festas e muito mais. O Iga aceita vários cartões de alimentação para o pagamento das suas compras. Confira em iga.com.br. Siga também no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial, loja em Campinas e em Santa Bárbara do Oeste. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, o Derby completava 100 anos exatamente no dia 24 de março de 2012. E a federação marcou um derby para essa data. Esse dia, Campeonato Paulista, 24 de março de 2012, 100 anos de derby, 100 anos de Ponte, Guarani, Guarani, Ponte. E foi no Majestoso. A Ponte começou com Lauro, Guilherme, Wesley, Diego Sacomã e Wendel, William Magrão, Cicinho, Gerson e Renato Cajá, Henrico e Roger, técnico da Ponte, Gilson Kleina. No Guarani, Emerson no gol, Oziel, Domingos Neto e Bruno Recife, William Favone, Fábio Bahia, Danilo Sacramento e Fumagalli, Fabinho e Bruno Mendes. E o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. Bom, aí o que aconteceu? 14 minutos do primeiro tempo, pênalti para a Ponte. Um pênalti cometido de Domingos. Henrico
E quem bateu o pênalti foi Guilherme. Guilherme lateral, volante também, mais volante que lateral. Revelado na Ponte, depois foi para o Corinthians. O Guilherme chutou e bateu no pé da trave. Gol de entrada do Majestoso. 34 minutos, Fabinho do Guarani e o Wesley, zagueiro da Ponte, foram expulsos. Veio o segundo tempo, 26 minutos, gol da Ponte, gol de Diego Sacomã, lá no gol da Fepasa. Ponte Preta bater. Foi o Danilo que chegou pra cima do Caio, chegou por trás, amarelado. É falta pela meia esquerda no campo de ataque. O time do Guarani organiza uma barreira com 2 homens. Renato Cajá, Ponte coloca 2-4-4 na área, 1 no rebote. Autorizado. Renato Cajá toma posição, arma, aperta a canhota, momento de expectativa, 0-0. Ameaçou bater, partiu, pé canhoto, suspendeu na área, Sacomã bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Essa da Ponte Preta! Na marca de 26 minutos do segundo tempo, Renato Cajá cobrou a falta e mandou no costado da zaga do Guarani. Diego Sacomã entrou fechando e meteu a bola no fundo da rede do Guarani. 44 minutos, o Vadão, ele tira o lateral direito, o Oziel, e coloca o atacante Ronaldo. Aí, 1 minuto depois, esse Ronaldo, que veio da Portuguesa, sofre pênalti. Pênalti de Gerson em Ronaldo. Vem na bola, Fumagalli, pênalti! Penalidade máxima para o Guarani. No último minuto, Guarani entrou na área, estava na jogada Gerson, um trança-pé e o pênalti. Penalidade máxima para o Guarani bater. E o Ronaldo é predestinado, né, Batista? Entrou a mão do treinador. Fumagalli na bola, na cobrança. Gol de entrada, Majestoso. 47 minutos. Fumagalli cobra no ângulo de Lauro e empata 1-1. Fumagalli vem na meia-lua frontal da grande área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Fumagalli, o Fumagol, está autorizado. Partiu, pé direito, bateu, é gol! Gol! Segundo tempo, Fumagalli, o Fumagol, partiu com enorme tranquilidade, foi pra bola de perna direita, bateu pelo alto, a bola tocou no fundo da rede da Ponte Preta e fez chuar. Bem, 5 rodadas depois, teve de novo um derby, aí foi pela semifinal, 2012, né? Foi no Brinco, o Guarani tinha campanha melhor. E aí o Guarani de virada ganha de 3-1, aquele derby do Medina. Medina que entrou no lugar do Fumagalli e marcou 2 gols. 3-1 Guarani, e aí o Bugre foi para a final contra o Santos. O Santos tinha Neymar, é complicado, os 2 jogos foram no Morumbi. Primeiro 3-0 o Santos e o segundo 4-2 para o Santos. Santos campeão paulista 2012, o Guarani ficou com o vice-campeonato. Mas 24 de março de 2012, o derby do Centenário Majestoso. Ponte 1, Guarani também 1 e derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor
melhor pastel. Acessórios Três Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Carlos Batista. É isso aí, Esporte em Debate. Você que está acostumado aqui a acompanhar Bandeirantes Esportiva a partir de hoje, 1º de fevereiro, dia do publicitário. Quero dar aqui os parabéns a todos os publicitários que são os nossos ouvintes. Nós estamos mudando a programação esportiva da tarde na Rádio Bandeirantes. A partir de hoje, o programa passa a se chamar Esporte em Debate. Não teremos mais os boletins dos repórteres. Os repórteres participam normalmente do debate, mas é um amplo debate dos times de Campinas, o programa inteiro. E daqui a pouco vou divulgar, você saberá como fazer para concorrer a uma participação como comentarista. Ouvinte comentarista, começa no próximo final de semana. Todo jogo nós teremos um comentarista ouvinte. Tanto jogos do Guarani quanto da Ponte, jogos da Ponte e do Guarani. Já já você saberá como participar, tá bom? Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Labastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, não faz poeira. E tem mais produtos Alabastini. O gel removedor, a forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e aquelas manchas que são chamadas de stains. Nivela Madeiras, a preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida. E você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil, hein? Ou então, se você preferir, né? Entre lá no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L. Esporte em Debate no ar, 6 horas 8 minutos. Eu recebi aqui do Alexandre do Cambuí que o gol do Lucão foi um ponto fora da curva, que não voltará a se repetir. Ele é torcedor do Guarani, gente. E ontem ele foi mais do mesmo. Só que eu tive respeito muito a opinião do Alexandre aqui, o nosso torcedor, ele sempre participa com muito respeito. Mas eu tive uma impressão totalmente diferente da atuação do Lucão do Break ontem. Inclusive, falei disso na transmissão. O Lucão do Break estava inspirado. As grandes chances do Guarani passaram pelo Lucão do Break, principalmente no primeiro tempo. Não sei não, CH. Você que no ano passado desafiou o Lucão, fez hashtag. Eu acho que o começo de temporada dele em 2022 é um bom início, sim, de Campeonato Paulista. Não, tá jogando direitinho, fez um golaço. Como é que chama o ouvinte, Júlio? Alexandre. Alexandre? O próprio. Eu tô com ele. Não faz um gol daquilo lá nunca mais na vida. Não faz. Não vou apostar, mas não faz.
Não é característica dele, mas tá jogando bem, sim. Tem que encher a bola, melhorou muito. Mas aquele gol daquele jeito... Ah, mas aquela batida é diferente. Aquela batida... esquece, não faz mais, Júlio. Anota aí, não faz mais. Não é uma batida ocasional. Cabeça de bagre não faz aquilo lá, não. Não, é. Ele inclinou então o corpo. O Lucão é craque. Não é que ele é craque, mas assim, o rendimento dele em 2022... Mas eu tô concordando com você. Mostra que ele está mais magro, inclusive. Nós estávamos falando de peso agora... O Lucão do Break emagreceu. Você viu ontem a movimentação dele como estava diferente? Você tá perguntando se ele tá jogando bem ou se aquele gol vai virar rotina? Não, é porque o ouvinte usou aquele gol para dizer que foi um ponto fora da curva, que o rendimento do Lucão não melhorou. O ouvinte diz que o Lucão do Break não melhorou. Não, eu acho que melhorou. Uma coisa não inviabiliza a outra. Ele fez um golaço, ponto. Para fazer aquilo de novo, tô duvidando, mas que ele melhorou, melhorou. E aí, Valdemir Gomes, o que esperar de Lucão do Break? Eu confesso que eu estou surpreso com o que ele tem apresentado nessas 2 primeiras partidas de 2022. Perdemos o Tigrão. Chutou o pau na barraca. Que foi cortado pelos colegas no outro debate. Mas vai ser assim agora, hein? Agora vai ser tesoura pra todo lado. Não tem jeito. É, mas tá certo, é isso aí, né? Porque... Tô errado, Batistão? Ele surpreendeu positivamente. Voltou. Aliás, ele já terminou a temporada passada em escala de evolução. Então aqui, para que ninguém diga que a gente é azedo e só vê defeito, absolutamente. Eu prefiro ver virtudes. E o Lucão já terminou depois daquele jogo lá onde o Guarani foi roubado, lá em Goiânia, roubado, escandalosamente roubado, inclusive num gol do Lucão contra o Vila Nova. Aliás, os 2 times de Campinas foram roubados contra o Vila Nova. A Ponte aqui e o Guarani lá. Aqui inventaram aquele pênalti ridículo a favor do Vila Nova. Aliás, quem bateu foi esse Pedro Júnior que está aí agora defendendo as cores da Ponte. E lá em Goiânia o Guarani perdia por 2-0, empatou 2-2 e virou o jogo. Dali para frente o Lucão ficou mais lépido. O Lucão ficou mais móvel, ganhou um pouco mais de velocidade. E o que seria esperado depois das férias? Que o Lucão voltasse com a silhueta e com a mobilidade que ele tinha quando chegou no Guarani e foi muito criticado. E não com a silhueta que ele tinha quando acabou o campeonato da Série B, ele acabou em alta. Pois ele voltou ainda com menos peso, assim, pelo menos no visual, tá? E só para não cometer nenhuma injustiça aqui com o Ribamar, porque aqui agora é salada russa, o Ribamar é um jogador cheinho, né? É um jogador forte, com bastante massa muscular. Parece ter sim um probleminha com balança. E o Lucão também tem problema com balança. Se bobear, não joga. Agora, eu concordo plenamente que os 2 jogos que ele fez até agora, apesar da derrota de ontem, onde o Guarani vendeu caríssimo a derrota para um dos grandes do campeonato, mas vendeu muito caro. O Lucão foi bem de novo. Inclusive fez aquele golaço contra o Operário ano passado, vocês lembram, né? Olha aí o acaso. O gol do Operário foi desenhado na mesma tela de computador, quando ele fica planejando o que ele vai fazer em campo, na mesma tela e usando o mesmo software que ele usou agora para fazer isso contra o São Paulo. Portanto, eu, meu caro CH, não apostaria que ele não vai fazer nunca mais. Nunca mais eu acho muito pesado. Não é fácil fazer... Pode voltar as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Esporte em debate, na Bandeirantes. Muito bem, são 6h20, Esporte em debate aqui na Rádio Bandeirantes. Estou em contato com um convidado muito especial, o empresário Wilson Matos, o novo CEO da equipe do Mogi Mirim. O Mogi, inclusive, numa fase de reestruturação, e isso passa também pelo Wilson Matos, inclusive com peças importantes fazendo parte dessa nova gestão, como o ex-goleiro Aranha. E o Wilson Matos é o nosso convidado aqui no Esporte em Debate para contar um pouquinho mais sobre esse novo momento da equipe do Sapão. Tudo bem, Wilson? Um abraço para você, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes.
Tudo bem, Júlio? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar falando aí com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado aí pelo esse espaço, nesse dia especial que nós estamos celebrando hoje, 90 anos da entidade Mojimirim. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar falando com vocês. Ô Wilson, o que o torcedor do Mogi pode esperar a partir de agora, a partir desse ano de 2022, com esse novo modelo de gestão que vocês querem implementar? Olha, nós começamos um trabalho, Júlio, em dezembro, quando nós entramos num termo contratual com o clube, com a entidade do Mojimirim, de uma gestão de futebol do profissional do sub-20. E desde a data de assinatura nós começamos a trabalhar. E nosso trabalho vem sendo feito aí, um trabalho de formiguinha, um trabalho pé no chão, onde o primeiro passo foi reestruturar, né, o nosso local de trabalho. O estádio Vaio Chaves, essa beleza aqui, ícone da nossa cidade, ele estava meio que abandonado. Estava abandonado, e a infraestrutura toda largada. Então a gente começou a trabalhar nesse primeiro ponto para dar a infraestrutura que o atleta precisa para a gente capacitá-los, né, a 100% para performar e dar resultados dentro de campo. Então, eu estou sendo bem transparente com a gestão, estou conversando com a cidade, já conversei com a prefeitura, com o secretário de esporte, e já falei do meu projeto, é um projeto pé no chão. A gente não está fazendo loucura, a gente está trabalhando com a cabeça, montamos uma equipe diferenciada, única e difícil de achar com essa qualidade na Série B, onde eu trouxe o goleiro Aranha como coordenador de goleiros, trouxe um treinador, o Mavi Lopes, que tem um conceito de fora, com experiência no estrangeiro, que entende a parceria, o meu projeto piloto. Trouxe o Norberto, que foi vice-campeão da Sul-Americana com a Ponte Preta. Trouxe um assessor de imprensa, que para mim é o melhor do interior, que é o Gabriel. Então a gente montou um Dream Team. Eu falo que o meu staff é o Dream Team da Série B. E agora o nosso trabalho é capacitar os atletas. Começamos antes que todo mundo. Acho que nós somos o primeiro clube da Bezinha a começar a estruturar já o planejamento, já está em campo trabalhando, preparando para a Bezinha. E isso a gente começou a fazer antes de todo mundo. Então isso já vai nos dar uma certa gordura, um certo respiro no início do campeonato. Então o que o torcedor pode esperar agora em abril é que nós estamos preparados e voltados para possível acesso. Mas a gente sabe que o acesso não é algo, o futebol é cheio de surpresas, a capacitação está sendo feita. Então, a gente pode sonhar, sim, o torcedor do Mojimirim pode sonhar com acesso, pode sonhar com esse clube voltar à elite do futebol paulista e brasileiro aí, porque a gestão, a preparação está sendo feita, está sendo executada e muito bem executada. Carlos Batista, Wilson Matos, empresário, CEO do Mojimirim, está conosco aqui no Esporte em Debate. Batistão. Wilson Matos, que prazer ouvi-lo. Nós que já falamos hoje, né, desse evento que ocorreu em Mojimirim, no estádio Vaio Chaves. Até elogiei, porque Vaio Chaves, que eu frequentei bastante, é o nome de origem, a origem do estádio. Ele passou por uma mudança de nome, João Paulo II, Wilson Barros, que foi o grande patrono, né, o grande artífice da história do Mojimirim. O Mojimirim tem uma história riquíssima, não só da época do Carrossel Caipira com o Vadão, o Rivaldo, eleito o melhor do mundo, mas Valber, Leto e tantos outros jogadores, mas toda a história do Mojimirim, desde a época da segunda divisão, realmente tem uma história gigantesca. Mas, primeiro um prazer, né, tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Gostaria que você falasse, eu te conheço, sei que você é empresário, vive entre Brasil e Estados Unidos, um grande empresário, mas falar um pouco de você e qual o motivo de você comprar um clube como o Mojimirim. Nós sabemos que existe lá uma ligação sua, né, com o Cincinnati, que disputa lá a Major League Soccer nos Estados Unidos. E tem alguma coisa a ver, tem alguma ligação, uma espécie, por exemplo, de Red Bull Bragantino, que tem também o Leipzig. Então, existe alguma coisa nesse sentido? O pensamento seu é esse? Hein, Wilson? Um abraço. Boa noite, Batista.
Obrigado aí pela oportunidade da palavra. Batista, esse projeto é um projeto grande, único, que eu realmente, como você disse, eu sou empresário, empreendedor, que trabalho no Brasil e Estados Unidos já há mais de uma década. E nesses últimos tempos, meus projetos estão sendo muito desafiadores. Eu sou uma pessoa que se move por desafios. E quando eu comecei a namorar a possibilidade de ter um clube de futebol no Brasil, que é a minha grande paixão, eu devo muito ao futebol. Se não fosse ao futebol e a bolsa que eu tive nos Estados Unidos, através do futebol, eu não me formaria, não seria talvez esse empresário que eu sou hoje. Então eu devo muito para o futebol. E por isso que eu dedico parte do meu tempo, da minha vida empresarial, para o futebol. Então, inicialmente, quando eu vim para São Paulo, conversei na federação, sentei com eles, falei do meu projeto, eles me apresentaram diversas opções de clubes que estão hoje disputando a Série B, que precisavam desse avanço financeiro para sair de onde eles se encontram. E o Mojimirim, acredite ou não, era o maior abacaxi entre os clubes que me apresentaram. Mas eu, como sou uma pessoa de desafios, eu falei, mas peraí, então, se o seu abacaxi é tão grande, eu quero saber qual o tamanho do abacaxi que eu tenho que descascar. E acabei começando aí, me aproximando, ver a estrutura, acionei meu grupo jurídico para ver o tamanho, né, do problema aqui do Mojimirim, e vi que dá para reverter, é algo real. E o Mojimirim, o Batista tocou um ponto importante, por que o Mojimirim e não outras equipes que estão aí disputando a Série B? Porque o Mogi, quando eu vou para fora, eu falo, olha, eu sou CEO de um clube do Brasil, eles perguntam, qual clube? E eu pegando um clube com menos peso, com menos tamanho, eu estaria aí competindo no mercado com o mexicano, com o argentino, que não tem tradição. É uma equipe pequena. Quando você fala do nome do Mojimirim fora do Brasil, eles já ligam automaticamente com o Rivaldo, que foi o melhor do mundo. Então eles já veem como uma academia de atletas que pode proporcionar a mesma oportunidade que trouxe o Rivaldo. E isso interessou muito o mercado de fora. E aí começou o namoro com o Cincinnati, que é um clube novo da MLS, está no segundo ano da MLS, onde eu tenho uma certa abertura com o presidente, com os donos, e eles têm interesse em alguém capacitado, que entenda o mercado americano, onde eu já fui treinador de base, para produzir atletas aqui no Brasil, onde todos sabem, no Brasil e na Argentina, são as melhores matérias-primas do mundo, mas às vezes os clubes não sabem lapidar, não sabem... ou não tem a paciência com o atleta para capacitá-lo na parte linguística, cultural, social, para esse atleta desempenhar, performar 100% quando eles têm a oportunidade fora. Então, tudo isso meio que se juntou numa boa reunião. Eu não compararia muito com o Red Bull, porque o Cincinnati começou a franquia agora, mas sim de uma parceria direta com... Eu sou americano e também brasileiro, eu nasci em Campinas, mas fui muito cedo para os Estados Unidos. Eu entendo o que o americano precisa, o que o americano quer. O Cincinnati, para mim, foi uma abertura boa, porque eles fizeram uma negociação com o Brenner no São Paulo, e eu falei para eles, eu os trouxe aqui, mostrei para eles o que é o Brasil, e eles viram que tem milhares de Brenner aqui, só que chegam lá poucos. E é mais interessante você começar a trabalhar na raiz, começar a capacitar, estar num clube de línguas, começar a viajar com um atleta para fora, se adaptar ao fato de não ter o arroz e feijão, morar longe da mãe num país frio. E eu entendi esse conceito pelo fato de eu viajar muito, de eu ter já feito intercâmbios com atletas em clubes de futsal, e eu abracei o projeto. E essa é a minha nova missão de vida, eu diria. Carlos Henrique, sua pergunta aqui para o Wilson Matos, empresário, um dos responsáveis agora pela gestão do Mojimirim, CH. Bom falar com você, Wilson, boa sorte à frente do Mojimirim.
Eu sou natural de Jundiaí, cresci, moro aqui até hoje e conheço a história do Paulista Futebol Clube muito bem. E ele vive uma situação terrível financeiramente, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, revelou muita gente, não é? Como revelou o Mojimirim, e hoje está na B1 e com uma dificuldade gigantesca para voltar a momentos melhores dentro do Campeonato Paulista, sequer no campeonato em âmbito nacional. Futebol, para mim, precisa de dinheiro, precisa de investimento. O Paulista, por exemplo, não tem. O Mojimirim precisa de dinheiro na minha avaliação. A pergunta é a seguinte: qual é o investimento direto e imediato que vocês vão fazer no Mojimirim? Grande abraço, boa tarde. Olha, é um investimento necessário para poder produzir, para poder organizar a estrutura do clube. Não tenho hoje dados para poder apresentar em questão de valores, mas eu como construtor, como engenheiro, eu posso dizer aí que só o custo da infraestrutura, dos alojamentos que nós reformamos todos, a infraestrutura da drenagem do campo, que nós demos uma trabalhada, a infraestrutura de reabrir o CT que estava abandonado, isso teve um custo, já está criando-se um custo muito grande. A infraestrutura do edifício do estádio não é nada novo, então a gente arruma uma coisa aqui, quebra outra ali, então a gente não tem um valor específico, mas é um valor, é uma demanda grande, eu diria assim, é uma demanda grande, a gente pode chegar aí eu não gostaria de falar de valores agora, mas é um valor considerável, é um valor que, se a gente não investir agora, não tem como a gente poder trabalhar com os atletas a um nível de primeira linha e poder capacitá-los para que eles possam só pensar em performar. O clube, quando eu cheguei aqui, não tinha chuveiro quente, o alojamento não tinha, os colchões estavam cheiro de mofo, os banheiros não funcionavam, o sistema de bomba de água não funcionava, não tinha fiação, roubaram toda a fiação do estádio. Então, é um custo. A gente sabe no custo para fazer uma reforma de uma casa, você imagina isso aí 40 vezes mais. Mais ou menos essa linha de gasto que a gente está tendo aqui no Mojimirim. Mas é fundamental, porque sem essa estrutura nós não conseguimos capacitar os atletas onde a gente precisa capacitar. Então, é um investimento alto. Eu não acredito que nenhum clube da Série B tenha feito esse tipo de investimento que está sendo colocado aqui no Mojimirim. Isso a gente está falando só de infraestrutura. Na parte de staff, a gente também está fazendo, mas é importante também deixar bem claro que a gente não está atropelando o processo. A gente tem um budget, a gente tem um orçamento, que não vamos estourar esse orçamento. A gente sabe que para a gente chegar o Água Santa conseguiu isso, por que não o Mojimirim, com uma estrutura, com o staff que a gente montou, a gente também tem capacidade de chegar. Mas para isso tem que ter esse investimento de frente. E a gente fala de um investimento, assim, eu vou falar nos valores simbólicos. Se a gente falar de um investimento de R$2 milhões, isso, se a gente converter para o dólar, são $400 mil. Lembrando que o Brenner foi vendido por 13. Então, a parceria com a MLS é fundamental para manter esse projeto vivo. Então, possa ser que o compromisso que eu tenho com o Cincinnati é de levar aí, capacitar um Brenner da vida, e eles me ajudam com esse investimento que está sendo feito agora à frente do Mojimirim. E é isso que deixa o projeto único, é isso que deixa, que diferencia de todos os clubes da Bezinha, até mesmo do Brasil, é essa parceria com os Estados Unidos e o fato de eu ser um empresário sem movimentar, sem navegar entre os Estados Unidos e o Brasil. Wilson Matos, nosso convidado aqui no Esporte em Debate. Guilherme Zorzin, sua pergunta aqui para o nosso convidado, Glegão. Bom, primeiro mandar um grande abraço ao Wilson, parabenizar aí pela atitude que teve, né, de estar assumindo esse grande time de tanta história, tradição. Falávamos hoje nos donos da bola, né? Quantas vezes jogando nesse gramado maravilhoso, nessa cidade maravilhosa, era sempre muito difícil enfrentar o Mojimirim, seja ele qual circunstância, qual campeonato fosse. Agora, Wilson, eu queria saber o seguinte: você está acreditando num time do interior, né? Você está depositando aí toda a força e investimento para que possa resgatar o Mojimirim. Eu queria saber o seguinte: primeiro,
qual a maior dificuldade que você vê, qual o seu maior desafio, né? E eu queria que você dissesse aí ao torcedor Mojimirim também, o Mojimirim voltará a ser forte como era lá na minha época, quando eu jogava, e outras tantas, né? E sempre foi um time de muita tradição e sempre muito difícil, repito, enfrentar o Mojimirim nos seus domínios. Um abraço, boa tarde. Bom, a pergunta para se pensar, qual o maior desafio? Nós temos desafios hoje diários que a gente tem que lidar, tem que resolver, mas se for para colocar em algo específico, um ponto específico, eu acho que a dificuldade maior que a gente já está passando, já estamos conseguindo alcançar o objetivo, é que o torcedor entenda o projeto, que acredite no projeto, que volte a frequentar o estádio, que volte a sonhar com o clube, porque o projeto num todo, ele é um projeto que é voltado à população. É um projeto de massa, nós precisamos voltar, nós precisamos ter a cidade de Mojimirim, Mogi Guaçu, aqui tem 200 mil habitantes, voltar a lotar esse estádio, porque esse estádio só era diferente, só era difícil de ser jogado, como foi mencionado, porque tinha uma torcida apaixonante, uma torcida que sempre foi muito crítica, muito difícil de você trabalhar, porque são críticos, eles querem o melhor e eles querem bater de frente para ser o melhor do interior e que os times da capitais venham e respeitam. Isso tem que voltar ao padrão imediatamente, mas o meu maior desafio foi convencer as pessoas da cidade que eu quero elas de volta, que esse projeto não é só um projeto de esporte, é um projeto cultural, é um projeto educacional, é um projeto social, e tudo isso envolve uma gestão de verdade, porque a gente não está aqui só atrás de dinheiro, a gente tem que pensar também num lado, um plano B para os atletas, a gente tem que fazer parcerias educacionais com as universidades para ter essa segunda opção, como aconteceu para mim, quando eu tive a bolsa nos Estados Unidos através do futebol. Então, o desafio foi esse. Eu acredito que o maior desafio foi esse, de convencer as pessoas que realmente têm seriedade, porque a população está muito cansada aqui das gestões anteriores, que tiveram muitas dificuldades, tiveram rebaixamentos, e acho que eu consegui mostrar em 2 meses o que eles precisavam ver, da seriedade do trabalho, blindei a minha equipe, não perdi o foco dos problemas judiciários que acontecem aqui ainda em torno do clube, e focar no trabalho, focar no objetivo maior, que era a montagem desse elenco aqui, para a gente estar apto para jogar a bezinha e segura aí o Paulista, Jundiaí, pode falar aí que a gente vai chegar para brigar mesmo. Eu quero que as pessoas entendam aqui no interior de São Paulo, a capital, que o Mojimirim está vindo tá vindo com muita força, com muita estrutura, e a gente está vindo para brigar mesmo. Perfeito. O Wilson Matos ainda é adepto das feiras noturnas de Campinas? Que você gosta de um pastel na madrugada, hein, Wilson? Wilson Matos é o Wilson Matos mesmo. É o mesmo que teve aí rodando Campinas em 2020, com outro projeto paralelo, que estava nas feiras noturnas, que estava no samba, que estava aí em Campinas por toda a parte. Então, nossa, hoje está mais dentro de um avião trabalhando do que nas feiras, mas agora estou voltando agora em abril para ficar mais no Brasil, tomar conta aqui dessa questão do Mogi, e aí logo em breve estamos aí na feira de novo, tomando aquela gelada. Tem que ser pastel Irra, hein? Tem que ser pastel Irra, viu, Wilson? Pastel Irra, pronto. Ô, Valdemir Gomes, até para a gente liberar aqui o nosso convidado, Wilson Matos, que nos atende gentilmente, só pergunta aqui pro CEO do Mojimirim, inclusive apoiador aí mencionado pelo Gleger, apoiador também do futebol campineiro, Tigrão. Pois não, prazer muito grande a gente conversar com o Wilson Matos. Aliás, o nome Wilson tem muito a ver com o Mojimirim e o Matos rima com Barros. Mas é uma outra história, são outros tempos, eu acompanhei muito de perto o maior acesso do Mojimirim de todos os tempos. E iniciei minha carreira no rádio em Mojimirim, apesar de ser de Campinas, em 1985, naquele quadrangular fantástico, lá em São Paulo, Pacaembu e Palestra Itália na época. Mojimirim
Novo Horizontino, Tanabi e Taubaté. Subiram Novo Horizontino e Mojimirim. Mojimirim campeão. Foi espetacular, foi o melhor momento do Mogi, com casa cheia em São Paulo, com as torcidas dos grandes de São Paulo prestigiando, comparecendo, participando da festa. E o Mogi realmente tinha um timaço, com o João Magoga como treinador e com o Oswaldo Alvarez na época iniciando fora do futebol como atleta. O Vadão era o preparador físico e o grande comandante era o presidente Wilson Fernandes de Barros. Falando só isso um pouquinho da história, que eu tive o privilégio de participar como cronista esportivo e também no início de carreira meu, estava bem no começo lá atrás, e foi gratificante tudo isso, e a gente espera que o Mogi possa, com muita seriedade, com muita competência, resgatar aquele momento histórico. Dito isso, eu te pergunto, Wilson Matos, acabou de ser aí no final. O termômetro que eu senti realmente que o trabalho está sendo bem feito. Quando começaram a falar, o Mojimiriano tem um sotaque único deles, Hirst, tomara que seja igual ao Hirst de Barros, agora é Hirst de Matos. É até engraçado, porque eles sabem, a população que sabe da importância do Sr. Wilson de Barros para essa equipe, e eu acredito que eles começaram a entender o conceito do projeto e ligar meio com que o projeto que foi feito pelo Sr. Wilson de Barros, que sim, revolucionou, colocou o Mojimirim em outro patamar, e é o que eu quero fazer. Agora, com questão SA, com questão de legalidade, novamente, eu estou namorando, é um contrato de 2 anos. Se, porventura, nesses 2 anos eu conseguir ter espaço para trabalhar, eu vou ter resultados. Com os resultados, eu sei que vai ter uma demanda para eu continuar à frente do clube, e aí é um outro assunto. Nós, claro, cogitamos a questão da SA, quando eu primeiro vim para o Brasil, mas a SA, de certa forma, não é, pelos olhares da minha equipe jurídica, não é ainda algo novo, consolidado, é algo a ser explorado. A gente quer sentir primeiro desses cases que estão sendo criados de SA para ver como funcionará, porque a SA, o mesmo processo de empresa, de SA, ocorreu em Portugal, mas não teve muito resultado. Portugal, o conselho, as pessoas que estavam abaixo do gestor, eles ainda tinham muita interferência, tinham ainda muito poder político, e não sucedeu. Então, acho que o tempo não é de entrar e falar de uma SA. Acho que a questão agora é colocar um projeto diferenciado, um projeto inovador, e aí vamos namorar aí por esses 2 anos. E se aí a gente vê que essa é um case a ser explorado, aí a gente vê se a cidade quer que nós fiquemos por aqui, se quer a nossa presença, e aí a gente começa a discutir. Mas no momento atual, a gente vai somente aguardar. Só para entender, Wilson, o futebol do Mojimirim acabou, né? Foi extinto, mas o clube continuou. Então, existe um presidente, tem toda uma estrutura de clube, e o seu contrato é com esse clube que tem o Luiz Henrique como presidente? Então, Batista, hoje é meio complexo, porque eu também não tento me envolver, e também nem eu deixo mais para o meu grupo jurídico para ter o respaldo aí para blindar o meu contrato. Mas hoje eu tenho um contrato que foi assinado ano passado, através de um presidente, e tinha o apoio do conselho, e aí hoje tem está ocorrendo um certo problema judicial com as eleições que ocorreram em dezembro. Eu estou te falando assim superficialmente, acho que a mídia aqui local pode identificar com mais detalhes, mas que eu acredito que outra eleição está para ocorrer em breve, agora nesse mês de fevereiro, mas o posicionamento da WKM Solutions, o meu posicionamento como gestor, ele está intacto através de um contrato, e por isso que a gente está tendo tranquilidade de trabalhar. Então, independente do que está acontecendo nos bastidores, eu deixo que a justiça se resolva, e eu estou aqui para executar um contrato. É o jeito que eu me posiciono hoje, e de verdade é o meu posicionamento. Estou aqui com foco no trabalho, no que eu propus para o clube. Eu tenho um contrato a ser executado,
estou executando da melhor forma possível. Isso está me ajudando muito também, não está me envolvendo nesse lado judicial, porque é muito complexo, é um negócio que vem se carregando há anos. Eu sabia de todo esse processo, esse problema, tanto que na federação eles falam um abacaxi grande. Mas disso eu acredito na justiça brasileira, eu acho que independente de que lado vai ficar o clube, eu sei que eu tenho respaldo jurídico de um contrato a ser executado. Wilson, a gente falou empresário, mas só para identificar, né, o Wilson Matos. O Wilson Keller Matos, que tem 43 anos, ele é proprietário de uma empresa chamada WKM Solutions, empresa que é responsável por consultorias e também por obras públicas nos Estados Unidos. Então, essa é a empresa de sustentação, digamos assim, né, do Wilson Matos. E sempre é importante, né, salientar que é um gestor, então, independente de situação ou oposição, vai ter sempre o apoio dos dois lados. Wilson, foi um prazer conversar com você. Os microfones da Bandeirantes estão abertos aqui para mais interações, mais participações. Parabéns aí por incentivar o futebol do interior do estado de São Paulo, que sempre foi muito forte, tem uma tradição gigantesca e precisa mesmo desse apoio, né? Os tempos são diferentes e sem esse tipo de apoio que você faz, é impossível fazer futebol hoje. Um abraço, Wilson, sucesso aí no Mojimirim, hein? Eu que agradeço a todos e espero contar com vocês aqui. Estou reformando aqui a cabine para vocês, vou deixar preparado aqui um salgadinho, uma coxinha, uma Coca-Cola, tudo aqui preparado para receber toda essa imprensa aí que está fazendo essa cobertura desse meu trabalho aí, mostrando o dinamismo e a transparência de tudo. Eu que agradeço. Wilson Matos, nosso convidado aqui no Esporte em Debate, agora são 6h50. Carlos Batista. Bem, é o seguinte, daqui a pouco eu vou divulgar aqui, né? Em 1 minuto eu vou divulgar como é que você vai fazer para ser ouvinte comentarista aqui na Rádio Bandeirantes. O Iga Atacado é o lugar ideal para você economizar e ter produtos da melhor qualidade em Campinas e em Santa Bárbara do Oeste. Confira uma infinidade de produtos no atacado e no varejo, com os melhores preços e muitas ofertas imperdíveis. Cerveja Azemba, 350 ml, R$ 2,79. Azeite Nova Oliva Extra Virgem, 500 ml, R$ 19,69. Milho verde ou ervilha Estela Doro, 170 gramas, R$ 2,19 cada. Limpador Casa e Perfume, 1 litro, R$ 5,98. Essas ofertas são válidas até segunda-feira, que é dia 7 de fevereiro. Pague as suas compras com o cartão alimentação. Confira todas as bandeiras aceitas no Iga Atacado e muitas outras opções de pagamento também. Qualquer dúvida, é só entrar no site iga.com.br, siga também pelo Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. O Iga Atacado tem lojas aqui em Campinas e em Santa Bárbara do Oeste, abertas até às 22 horas e no dia 8 de fevereiro, terça-feira da semana que vem, a inauguração de uma gigantesca loja em Sorocaba. 16 mil metros quadrados de loja. A inauguração será dia 8 de fevereiro, às 11 da manhã. 8 de fevereiro é terça da semana que vem. 11 da manhã, a inauguração da loja, a mais nova loja do Iga Atacado em Sorocaba. E atenção, vou divulgar agora como é que o ouvinte vai fazer para se candidatar a ser ouvinte comentarista. Começa no próximo final de semana. Quais são os jogos do final de semana, hein, Júlio? Vamos lá, Batistão, falando sobre a rodada do final de semana, lembrando que serão jogos da quarta rodada. A Ponte joga sábado, do 1º de maio, São Bernardo, às 11 horas da manhã. Então, São Bernardo e Ponte, sábado, dia 5, às 11 da manhã. E no domingo tem Guarani e Santos, às 4 horas, no Brinco de Ouro. Em Guarani e Santos, no Brinco, domingo, dia 6, às 4 da tarde, Batistão. Então são esses dois jogos. Então é importante que o ouvinte saiba que é necessário ter um celular, ter um smartphone com
câmera, porque ele vai participar. O ideal seria vir na emissora, né? Mas por causa da pandemia não está podendo vir até a emissora. Então a participação será remota, será pela internet, será pelo Skype. Então ele precisa ter um telefone com câmera para participar conosco durante o tempo inteiro, desde o início da transmissão até o final. Vai participar das notas do jogo e tudo mais. Então é necessário ter um Skype para poder participar. Se o ouvinte não tiver, tem que pegar aí com o filho, com o neto, com alguém, né? Com o irmão, enfim, com alguém que tenha para participar. Segundo, é necessário você ser um seguidor. Ô Júlio, como que o ouvinte faz para ser um seguidor lá no YouTube da página da Rádio Bandeirantes? Acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, ou então procura, né, por Rádio Bandeirantes Campinas, e estará destacado em vermelho, inscreva-se. Então é só, se você não é inscrito ainda no nosso canal, basta logar aí com a sua conta Google ou com a sua conta já feita, que você utiliza para o YouTube, e se inscrever no canal. Se você já é inscrito, já vai aparecer lá que você é inscrito e já estará dentro automaticamente do regulamento, Batistão. Perfeito. Então é o seguinte, se você já é inscrito, ok, beleza. Se não for inscrito, tem que se inscrever no canal e arrumar alguma maneira lá de você provar que você já está inscrito, ou então você vai fazer a sua inscrição. Pode gravar um videozinho curtinho e tal, alguma coisa provando que você é um seguidor que segue, que está inscrito na página lá no YouTube da Rádio Bandeirantes. Repito o que disse o Júlio Nascimento, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Em posse disso, você manda para cá, no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, o seu nome e o seu telefone. Nome e telefone para que a gente possa fazer o contato com você. Mande no WhatsApp da Rádio Bandeirantes 971021493. 971021493. Então está valendo, a partir de agora já está valendo. Entre no YouTube, siga a página da Rádio Bandeirantes, arrume uma forma lá de provar que você está seguindo a página da Rádio Bandeirantes, mande no WhatsApp 971021493 e amanhã, neste mesmo horário, o Júlio Nascimento vai divulgar qual é o felizardo sorteado que vai participar como comentarista. Um detalhe muito importante: você que é ouvinte precisa participar com a camisa do clube do seu coração. Então é necessário você ter a camisa do clube do seu coração. Você vai participar porque a sua imagem vai aparecer no YouTube. Então você precisa estar com a camisa. Se você é Ponte Pretano, camisa da Ponte; se é Bugrino, camisa do Guarani, portanto, camisa do clube do seu coração para participar. São estas as regrinhas para você participar com a gente. E aí, no sábado e também no domingo, sábado Ponte, domingo Guarani, nós teremos um ouvinte comentarista. Não é gravado, é ao vivo. Você vai assistir a partida e vai participar do time de comentaristas da Rádio Bandeirantes. Tá explicado, Júlio? Ficou alguma dúvida ou não? Nenhuma dúvida. E claro que a gente reforça aqui durante a nossa programação. Muito legal essa iniciativa da Rádio Bandeirantes Campinas. Agora são 6h57. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças e Pedras Naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Atenção Ponte Pretano, aproveite o Ponte Pass, até 50% de desconto para os próximos 5 jogos da Macaca no Majestoso. São 5 jogos da primeira fase do Paulistão. Ponte Pass, para curtir os jogos da Macaca com mais economia. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e faça sua adesão. É a Macaca cada vez mais forte. Os sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. E vamos todos no Majestoso. Campeonato Paulista 2022. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva líder de audiência no interior na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Novo Horizontino às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. E na quinta-feira, também às 19 horas, tem Mirassol e Guarani na cidade de Mirassol. Jogos da terceira rodada do Paulistão. Acompanhe na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. Futebol é com a Bandeirantes, vai, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Carlos Batista. Bom, quero agradecer demais aqui. A partir de hoje estará conosco também a Angel Tour. Angel Tour, uma empresa onde você tem possibilidade de comprar a sua passagem e também alugar um carro. Vai viajar a passeio, a trabalho dentro ou fora do Brasil. Necessita de um carro para o seu dia a dia. A Angel Tour é sua melhor opção. É referência em Campinas e toda a região há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também da sua empresa. Passagens aéreas com desconto, hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou então frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62. Faça contato, faça a cotação pelo WhatsApp 95321 5444. 95321 5444. Esse é o WhatsApp, ou então www.angeltour.com.br.
Telefone fixo 2512-3333, DDD 19. E também o aluguel de carros. Lembrando que tem lojas aqui, né? Não só no Brasil todo, mas em especial aqui na região de Campinas. Campinas é Americana, e lá em Americana o gerente é o Ivael, parceiro da Angel Tour. Tem também Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Angel Tour. Muito bem, meus amigos, na sequência tem jogo do Palmeiras, inclusive já começou o jogo do Palmeiras, que você vai acompanhar aí na sequência com o Ulisses Costa. Mas queria agradecer aqui, né, esse primeiro dia de Esporte em Debate, será o nosso encontro diário agora, às 5 horas, no novo formato, uma nova dinâmica aqui do nosso programa, falando muito, claro, sobre os times de Campinas, trazendo o esporte da região de um modo geral para o nosso debate aqui, com muito mais opinião, mais entrevista, mais interatividade. É isso, né, Batistão? Fechamos a régua por hoje então, né? É isso aí, fechamos a régua, esse é o novo formato, importante o ouvinte saber que não temos mais os boletins específicos, então aquele bloco do Guarani, bloco da Ponte, bloco do Guarani, Guarani e Ponte estarão distribuídos ao longo de todo o programa, com debates e sempre uma entrevista interessante. Esse é o formato do Esporte em Debate que começou hoje, e vai com os ouvintes a partir de agora nesse formato. Valeu, um abraço, Júlio. Um abraço para você também. Quero agradecer também a Acessórios 3 Vias, tudo em peças e acessórios para caminhões e picapes. São mais de 47 anos de atendimento com os melhores produtos, os preços mais baixos, serviço qualificado e toda assistência para deixar o seu caminhão picape ou a sua frota em dia para rodar com segurança. Mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. Acessórios 3 Vias trabalha com as melhores marcas do ramo para te oferecer os melhores preços e tem ofertas, hein? Acesse acessorios3vias.com.br, compra online com pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Se não encontrar qualquer produto que você está procurando, fique tranquilo, é só mandar um WhatsApp, código de área 19 97403-277. Confira também na loja Rua Batista RAF 53, Aparecidinha, Campinas. Leve o seu caminhão para Acessórios 3 Vias. 7 horas 6 minutos, tem 3 minutos de bola rolando no Allianz Parque, o último jogo do Palmeiras, antes do Mundial de Clubes. Então fazemos agora a nossa transição aqui, Esporte em Debate, para Ulisses Costa. Bola rolando no jogo do Verdão. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.